Fala aí DevPro, tudo bom? Nesse vídeo eu vou te explicar o que é e para que serve a ciência de dados. Será que eu tinha que colocar um jaleco branco, né? Porque ciência, cientista, o pessoal sempre acha que tem jaleco. Olá, meu nome é Renzo Nutitelli, eu sou engenheiro de computação e fundador do site de cursos Python Pro. E há mais de 10 anos eu ajudo as pessoas a terem as carreiras dos seus sonhos na área de tecnologia de informação. Mas vamos ao que interessa, vamos falar o que é ciência de dados. Apesar do hype acerca do assunto ciência de dados, a análise de dados em si já existe há muito tempo. Pode-se dizer que nasceu ali em torno da Revolução Francesa. Antes do método científico, o conhecimento se dava através do processo de tentativa e erro. O problema nesse processo é que ele é muito moroso e você muitas vezes não consegue fazer previsões para o futuro. Com a estruturação do método científico, isso mudou. Então no método científico você começa observando sistematicamente o ambiente e observando quais são os fatos que acontecem. A partir desses fatos você vai criar hipóteses. E a consolidação dessas hipóteses é o que a gente chama de teoria. Com base nessa teoria, você vai derivar implicações, conclusões e principalmente previsões do futuro, com base no modelo que você cria. Mas conforme o tempo avança, você vai observando mais a realidade e se os fatos comprovam a sua teoria, ela é cada vez mais consolidada. Contudo, se você começa a encontrar fatos que invalidam a sua teoria, você vai ter que passar por um processo de revisão das suas hipóteses. Passando pelo ponto de ter que fazer uma melhoria gradativa na sua teoria ou simplesmente ter que criar uma teoria completamente nova. A aplicação intensiva do método científico acabou trazendo uma evolução como nunca vista antes na história. A gente nunca teve tanta comida disponível, a gente nunca teve tantas curas para as doenças, o que trouxe pra gente uma longevidade como nunca se viu. A gente vive muito mais do que os reis da Idade Média. Mas o que isso tem a ver com ciência de dados? Uma das definições que eu mais gosto de ciência de dados é que ela é a análise dos dados de forma a gerar informação para balizar uma tomada de decisão. E o que eu quero contar aqui para você é a história da primeira análise de dados feita na história, ou pelo menos que foi documentada. Basicamente, havia na Inglaterra um homem chamado Jon Snow. E se você é fã de Game of Thrones, não é aquele Jon Snow. É um Jon Snow verdadeiro e que estudava medicina. Nesse ano de 1810, várias pessoas começaram a morrer na cidade de Londres. E o Jon Snow ficou muito intrigado com aquilo e ele passou então a analisar os dados acerca das mortes que estavam acontecendo para entender um pouquinho, para ter uma pista do que estava acontecendo. Basicamente ele começou a fazer o quê? Ele desenhou esse mapa que eu estou mostrando aqui na tela e ele observou que as pessoas estavam concentradas em uma determinada área da cidade de Londres. Quando ele plotou dentro desse mesmo mapa as fontes de água, ele observou que as pessoas doentes se encontravam próximas às fontes. Lembre-se que o ano era 1810, não existia água encanada. A turma tinha que realmente buscar água na fonte. Observando então esses dados, ele criou a seguinte hipótese. Será que o fato das pessoas estarem morrendo e isso estar acontecendo próximo a uma fonte de água indica que a fonte da doença é exatamente a água? Uma coisa importante, no ano de 1810 não existia o conceito de germe, de lavar a mão. Lembre-se que isso faz muito tempo, o conceito de germe é muito mais atual. Contudo, partindo apenas dessa premissa de que poderia ser a fonte, o que eles fizeram? Eles interditaram a fonte, mesmo sem saber que a causa seriam os germes. E o fato é que depois de interditar a fonte, as mortes cessaram. Isso depois de já morrerem 10 mil pessoas, e hoje se sabe que a doença era o cólera. Ou seja, quais são as duas grandes conclusões? Mesmo sem ter o conhecimento sobre o germe, ao analisar os dados, o Jon Snow salvou uma porção de vidas. E basicamente é a primeira correlação ou o uso de análise de dados com geografia que se tem registro na história. E a outra conclusão é que, para se fazer análise de dados, não é necessário ter um computador, porque como você bem sabe, em 1810 também não haviam ainda os computadores. Mas se não é preciso computador, por que agora
a gente tem essa fama de ciência de dados no mundo. Então, a parte bacana dessa história é que basicamente a gente tem o uso da análise de dados, inclusive com dados geográficos, pela primeira vez na história, ou pelo menos de uma forma documentada. Esse caso foi tão importante para a Inglaterra que na verdade você tem até hoje um pub chamado John Snow. Dá uma olhada aqui na figura. Inclusive perceba que aqui na frente do bar você tem justamente uma fonte de água, representando a fonte de água que foi interditada por conta dessa análise de dados feita pelo John Snow. E por conta dessa história, a gente pode concluir que na realidade não é necessário um computador para se fazer a análise de dados. Até porque em 1810 ainda não existiam os computadores. Então por que será que somente agora que a ciência de dados ganhou um grande destaque na mídia, e inclusive sempre se fala de computador? O fato é que atualmente a gente gera muito dado. Dá uma olhada aqui nesse gráfico. São basicamente 2,5 quintilhões de bytes gerados por dia. Dá uma olhada aí, é o número 25 seguido de 14 zeros. Basicamente, 90% dos dados que a gente tem hoje em dia foram gerados somente nos últimos 2 anos. Para você conseguir processar e gerar informação de um volume desse tamanho de dados, somente realmente com os computadores. Mas um outro fato aconteceu. O que aconteceu é que a computação atualmente se popularizou e o preço baixou bastante. Hoje em dia você consegue alugar uma super máquina de um provedor de serviços em nuvem e rodar os seus modelos para poder processar os seus dados e gerar a informação necessária para você conseguir balizar as suas decisões. Então basicamente são esses dois fatores com que fizeram a ciência de dados ficar famosa e principalmente o seu uso com computadores. Mas onde é que entra o Python nessa história? O fato é que o Python é uma linguagem super fácil de aprender. E a consequência disso é que dentro desta comunidade existe o maior número de não programadores que existe. Então eu já vi advogado, radialista, filósofo, antropólogo, astrônomo, todas essas pessoas trabalhando e resolvendo seus problemas com a linguagem por conta de ela ser fácil de aprender. Com isso, os cientistas também começaram a utilizar a linguagem. Normalmente, as bibliotecas de ciência de dados eram produzidas em linguagem como C e Fortran. Só que o Python é muito mais fácil de aprender. Só que teria um problema. O que a gente vai fazer? Vai reescrever todas as bibliotecas para a linguagem de Python só porque ela é mais fácil? Não. O que a turma fez? Uma outra característica do Python é que ela integra muito bem com outras tecnologias. Então, o que a comunidade Python fez? Basicamente, passou a integrar com as bibliotecas científicas já consolidadas nessas duas linguagens principalmente, C e Fortran. Então você passa a ter a grande vantagem dos dois mundos, a performance e as bibliotecas consolidadas das linguagens mais antigas, mas a legibilidade e a facilidade no aprendizado da linguagem Python. Por conta disso, basicamente, Python virou a linguagem de fato para quem quer fazer ciência de dados. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero agradecer ao grande mestre Mauro Assis, que foi quem me contou toda a história da ciência de dados. Ele é nosso instrutor lá no Python Pro e dá um curso excelente de ciência de dados. Mas e aí, você curtiu saber para que serve e o que é a ciência de dados? Se você curtiu, se inscreva aqui no canal, porque toda semana eu estou postando muito conteúdo sobre carreira de tecnologia, programação, web e Python. E tem outra coisa, se você ainda não começou e não sabe nada de Python, fica tranquilo. Eu fiz um curso gratuito para você aprender o básico de Python procedural e Python orientado a objetos. O link do curso gratuito está aqui na descrição. Então, até o próximo vídeo. Grande abraço!